Bom dia. Vamos dar início às atividades de hoje, lendo um livro, Também Somos Luz, de Lúcia Cominato, pelo Espírito da Irmã Maria do Rosário. A página aberta fala: espera. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Está em Paulo, Hebreus 6,15. Espera, não te afliges. Quando aquilo que tanto deseja na tua busca de evolução ainda se faz distante de ti, lembra-te de que na natureza não dá saltos, e se a frutificação das plantas precisa passar por estágios de crescimento até que possa produzir, também a vida se faz de aquisições paulatinas, à medida que consigas te despojar de tudo que constitua obstáculo a esta aquisição. Espera. Ontem conseguiste superar algumas dificuldades maiores. Hoje, te esforças por vencer aquelas que ainda te fazem difíceis de vencer. Amanhã, certamente, eliminarás mais algumas e um dia finalmente alcançarás a vitória tão desejada. Esperar, porém, não significa cruzar os braços e aceitar passivamente o desenrolar da vida. Luta, esforça-te, mas sem desanimar. Se tudo fosse fácil, não terias mérito algum. Só a esperança renova em nossos corações a alegria de viver. Já a falta de esperança nos leva ao desejo de a tudo desistir e, às vezes, até mesmo de vencer. Até mesmo de viver. É a fé que nos incentiva e nos ajuda a jamais perdermos a esperança de atingir aquilo a que nos propusemos alcançar e de vermos realizados os nossos sonhos. Cultivemos a fé, essa fé que remove montanhas, do dizer de Jesus. A esperança haverá de ressurgir em nós como uma luz a brilhar no recôndito de nossa alma. É preciso, porém, que a esperança se alie à paciência para sabermos esperar. Esperando com paciência, tudo um dia se acomodará, talvez até de modo melhor do que hoje esteja a desejar. Deixa, pois, tu, que ainda caminhas pelos vales da descrença, em busca de dias mais risonhos, para o teu viver, que a esperança, mesmo perdida, se renove em tua alma e consiga ressurgir das trevas para a luz. Essa é uma mensagem muito mais forte para a gente, né? Todas as mensagens que a gente lê desses livros da Lúcia Cominato são fortes para reflexões. Ali diz: espera. Mas se nós esperarmos simplesmente por esperar, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que buscar fazer a nossa parte e esperar que aquilo que estamos fazendo dê resultado. Tá certo? Não podemos nos desesperar do resultado estar demorando. É isso que ela chama a atenção. Estamos buscando, estamos caminhando, estamos seguindo. Então vamos continuar insistindo, melhorando. Não adianta a gente bater do mesmo jeito e não ir para lugar nenhum. Então tem que procurar por que aquilo não está dando certo. E tentar os desvios, tentar buscar opções. Apagou de novo. Buscar opções para podermos vencer. Tudo que acontece na vida da gente é para crescermos, é movimento para incentivar a nossa inteligência, para desenvolver a nossa vontade. Então não devemos nunca parar simplesmente esperando. Temos que esperar sim, mas esperar com fé, esperar na certeza de que a direção maior, a luz divina vai chegar nos orientando até onde precisamos chegar. Desde que nós busquemos sempre a convicção de estar servindo, de estar fazendo a coisa certa, de estar ajudando, porque ajudando os outros que a gente é ajudado.
É dando a mão para o nosso companheiro que nós recebemos a mão para nos puxar mais para cima. Então, toda essa oportunidade que temos de crescer tem que ser aproveitada, mas com a tranquilidade, com a calma e com a persistência de não parar nunca, jamais, de tentar e tentar e tentar. Ok? Que estejamos firmes nessa busca. E tudo que acontece na vida da gente é para melhorar. Então, nós temos que saber buscar o motivo da melhora e esperar que o Pai nos ajude. Então, vamos fazer uma oração para passar a palavra ao nosso irmão que vai conduzir a palestra. Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez elevamos o pensamento a Ti agradecidos, Senhor, pela vida, por termos acordado e visto esse dia maravilhoso, onde chove e daqui a pouco o sol abre novamente, renovando as matas, renovando as plantas, os nossos alimentos. Obrigado, Senhor, por termos a certeza que Tu estás conosco em todos os nossos momentos difíceis, nos abraçando, nos guiando, nos orientando. Que possamos ter a paciência para vencer as nossas dificuldades e jamais pararmos para esperar aquilo que não merecemos. Que possamos fazer tudo e mais um pouco para sermos merecedores do Teu amor, da Tua justiça, da Tua paz. Nos abraça, nos carrega se necessário for, para que vençamos todos os obstáculos da vida. Que assim seja. Bom dia, Casa Espiritualista Apométrica, no nome de Jesus e Maria, encarnados e desencarnados presentes. Sintamos-nos acolhidos por Jesus e sua equipe de trabalhadores, que presentes se fazem para conduzir mais este sábado de tarefa ofertado a todos nós. Eu sou Rui Carlos Chagas, espírita, e me propus a cada manhã dos sábados, convidado pela casa, a desenvolver o estudo da terceira obra da codificação da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A cada semana nós estudamos um tema diferente e o nosso objetivo é justamente nos orientarmos, nos iluminarmos, no sentido do convite principal da doutrina espírita, que é a nossa reforma moral. O Espiritismo está conosco há 167 anos, é uma doutrina relativamente jovem, e que tem como principal objetivo não falar com os espíritos apenas, mas o objetivo principal do Espiritismo é reformar as almas, ofertar mecanismos a todos nós para nos possibilitar ir ao encontro de Jesus com maior facilidade, seus trabalhadores, através da nossa libertação interior, vencendo as nossas imperfeições. Todos nós estamos chamados, então, esta manhã, a estudarmos mais este tema do Evangelho segundo o Espiritismo e, através desse estudo, procurarmos interiorizar um pouco mais de mecanismos para as nossas existências, a nossa caminhada. Volto a lembrar a vocês, quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Esta é uma casa que recebe todas as religiões, todos os cultos deste planeta, por isso o termo espiritualista significa isso. Não é casa espírita, é casa espiritualista. Se fosse uma casa espírita, não teríamos os ritualísticas que nós estamos verificando. Por exemplo, a roupa branca, o pessoal tocando tambor, não é de uma casa espírita, é uma casa espiritualista. Porque aqui nós reunimos todos os cultos, em respeito a todos eles, e através dessa reunião possibilitamos que nós tenhamos essa proximidade do mundo espiritual tão necessário para a nossa alimentação. Todos estão me escutando direito? Preciso usar o microfone? Não vou usar, tá, gente? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta manhã de estudo que nos é ofertada pela casa.
O livro que nós estamos estudando, como disse a vocês, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos. São 5, esse é o terceiro. Eles estão disponíveis em PDF nas redes sociais, você pode baixar todos os 5. E esse é o livro de caráter religioso do Espiritismo, que versa sobre o estudo dos ensinamentos morais de Jesus, pela ótica da doutrina dos Espíritos, iluminado pelas informações que os Espíritos trouxeram para nós, os conceitos do mundo espiritual com relação ao Evangelho. Então, não é um livro novo, não foge dos ensinamentos do Evangelho, ao contrário, reforça-os, fortifica-os e possibilita que todos eles cheguem até nós com mais clareza e mais possibilidade de entendimento a todos nós. E nós estamos no capítulo 16º. Não se pode servir a Deus e a mamon. Nós estamos desenvolvendo este capítulo. Síntese do capítulo: não posso servir a Deus e ao material, ao espiritual, ao materialismo, ao presídio das coisas materiais. Tem que decidir, um lado ou outro. Não que as coisas materiais não sejam necessárias, afinal nós não vamos andar desnudos, sem nos alimentarmos, sem termos dinheiro para pagar nossas conduções, precisamos do material. Nós não podemos nos prender a ele. E Deus, que é o símbolo, o centro das nossas vidas. Sem Deus nada somos, sem Deus não existimos. Então, por isso, não podemos viver um ou outro. Nós temos que viver um ou outro, não os dois juntos. Os dois juntos há um conflito, porque quando nos pegamos as coisas materiais, esquecemos um pouco de Deus. E nós estamos no subitem preservar-se da avareza, na manhã de hoje, e mais os subitens: emprego da riqueza, verdadeira propriedade. Qual é a nossa finalidade da manhã de hoje? Vocês já viram falar na mão de vaca? Que é mão de vaca o cara que faz assim para os outros, né? Vai fazer a Deus para os outros, faz a Deus assim. Qual é a proposta que nós somos chamados de um processo de reencarnação, de vida nova? Nós tentamos, pelo menos, fazermos a Deus assim para os outros. Já não fazemos assim, já fazemos assim, já é uma evolução. No futuro nós vamos fazer assim. No momento nós estamos treinando para fazer assim. E o ponto de partida é abrirmos a mão, sairmos daqui para cá. Então vamos estudar como é que nós vamos trabalhar a nossa avareza, nosso egoísmo, e procurarmos entender que as coisas não são nossas. Elas estão conosco. E por isso devemos repartir com aqueles que conosco caminham. Quando pensamos em verso, estamos nos iludindo, imaginando que tudo nos pertence. Nós somos usufrutuários dos bens divinos, que hoje estão conosco e amanhã não estarão, até nosso corpo. Até nosso corpo. Um dia nós vamos deixar o corpo, porque nós somos essencialmente uma alma. Ou melhor, um espírito reencarnado num corpo, que um dia vai voltar à pátria espiritual. Ninguém nasceu para virar pedra. O homem mais velho do mundo durou 130 anos, pelas estatísticas da ciência. E nós, um dia, vamos partir. E temos que estar preparados para este momento, quando nós não nos desapegamos das coisas, só pensamos em nós de uma forma egoísta, nós estamos impossibilitando de justamente vermos o emprego correto da riqueza e somos evidentemente ávaros, só pensamos em nós. E o tema de hoje justamente versa a análise deste tema, desta identificação, para que nós possamos acompanhar como é que nós vamos trabalhar lá nas nossas vidas. E nós começamos o nosso passeio da manhã de hoje, citando Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 21, no qual nós temos uma passagem interessante para analisarmos. Um homem diz a Jesus: mestre, diz a meu irmão para que ele divida comigo a herança. Jesus estava pregando numa praça pública, falando de ensinamentos morais, o cara estava preocupado com a herança dele. Ele já queria saber de fraternidade, de amor, às vezes nós somos assim, né? E ele chega assim e diz: olha, tu tens a força de um mestre, a força de alguém moral, diz para o meu irmão dividir a herança comigo, porque ele só quer ficar com a herança para si. Aí o que é que Jesus diz? Tende cuidado com a avareza, ou seja, com a mania de fazer a Deus para os outros assim, pensar que as coisas são nossas. Quem me designou para vos julgar,
ou para fazer as vossas partilhas? Eu não vim ao planeta Terra, Jesus está dizendo. Quem não veio ao planeta Terra para dividir bem de ninguém, para dar bens materiais a ninguém, para proteger a nação A ou B, ele é o governador do planeta. Ele veio para nos trazer o entendimento do amor. Então, a finalidade dele não é dividir os homens, mas unir. A vida do homem, interessante esta frase para todos nós nesta manhã. A vida do homem não depende dos bens que ele possui, seja eles qual forem. A palavra bens não se estende apenas ao caráter material, mas também ao caráter moral. Então, nossa vida não se prende única e exclusivamente aos bens, sejam morais ou materiais. Ele contou-lhes uma parábola, ele vai contar uma história, uma parábola é uma história, para evidenciar, para explicitar essas afirmativas. Então, primeiro, Jesus dizendo para nós que ele não foi constituído para repartir os nossos bens, para tomar conta das nossas situações materiais, isso é um problema nosso, nós temos que existir pela nossa racionalidade, e que o homem não vive em função dos bens. E quando nós vivemos em função dos bens, nós temos que ter cuidado, é que ele coloca, tenha cuidado com a vossa avareza. Essa é uma frase para todos nós nessa manhã. Como é que nós estamos trabalhando as coisas materiais? Nós estamos fechando ou abrindo? Prestem atenção, eu não estou aqui dizendo que a gente deva viver nu, esfarrapado, sem dinheiro na carteira, não é isso que eu estou falando. É apenas não nos prendermos, não nos escravizarmos, porque essa escravidão causa justamente problemas para nós de caráter espiritual. Então vamos ver a parábola que Jesus contou sobre o que ele está afirmando aí. Havia um homem rico, cujas terras produziam extraordinariamente, era uma plantação de trigo. Era muito grande a plantação, ela deu muito trigo naquele ano. E ele pensava assim, o que é de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa guardar todo o que vou recolher. Há tanto trigo que ele guardava nos celeiros. Celeiros eram armazéns, que eram colocados sempre no sentido vertical, eram construções feitas de vertical, feitas na época não tinha tijolo, era feita com cal, né? E lá você guardava os seus mantimentos para venda, para sobrevivência. Você vivia da sua plantação. Você colhia e guardava lá para depois comercializar. Então, ele deu tanto trigo que ele ficou pensando, o que é que eu vou fazer de toda essa plantação? O que é que ele fez? Vou demolir os celeiros, ou seja, vou destruir. Só tem o celeiro? Não deu. O celeiro não tem de guardar. É muito pequeno. Eu vou derrubar este e vou construir outros maiores e porei toda a minha colheita. Né? Em materiais, ele está guardando, né? Afinal, era o meio de sobrevivência dele. Eu direi à minha alma, tem reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Aproveita. Então vejam aqui que o homem, com toda aquela colheita, disse assim, agora eu vou por 5 anos, 10 anos, eu vou trabalhar. Eu vou ficar dormindo, como a gente vê aquelas paisagens lá do Marajó, a gente naquelas redes, se balançando no verão, à beira das praias lá do nosso arquipélago do Marajó, Soures, Salvaterra, quem sabe Salinas, quem sabe a Juruteua, lá só na rede, porque afinal a conta está recheada, o dinheiro a gente vai receber, não estamos nem preocupados, como dizia o nosso querido irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Era o que o meu companheiro dizia aqui. Já tenho trigo para comer, para comercializar, eu vou deixar a vida me levar. Vou ficar aqui deitado sem fazer nada. Não preciso trabalhar durante 1 ano, 5 anos, 6 anos, porque a colheita era tão grande que dava para tudo isso. Mas aí vamos ver o desfecho da história. Mas Deus disse, claro que Deus não diz nada para ninguém, Deus não vai chegar aqui e dizer, ei, Rui Carlos, tudo bem? Não, Deus não fala assim para a gente. Deus fala através das nossas vibrações internas, Deus fala pelos amigos espirituais, porque Deus é uma energia. Isso é um simbolismo que o texto nos oferece. Aí Deus disse para o camarada, que insensato tu és? Esta noite mesmo tomaste uma alma. Para que servirá o que acumulaste? Interessante final dessa parábola. É para cada um de nós, quando nós estamos escravizados das coisas materiais. Imaginando que a gente não vai. Não, eu vou demorar 50 anos, 30 anos, 80 anos. Nós não podemos pensar assim.
Temos que viver o dia de hoje, não sabendo se o amanhã vai acontecer. Porque o amanhã é Deus que vai decidir se vai acontecer ou não. Isso é para todos nós, jovens, média idade, idade avançada. Não podemos estar fazendo plano do futuro, porque o futuro é de Deus. Eu vou fazer um seguro extraordinário para minha mulher, meu cachorro, minha família, meus parentes. Eu desencarno e não termino de pagar a prestação. E o camarada acabou ficando sem seguro. Pode acontecer. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse cuidado de sempre estarmos com o pé no chão. E, claro, com os bens materiais que temos, sem desperdiçá-los, mas, no entanto, tendo a cautela de nos prendermos a eles. Vamos imaginar que este homem, por mais que ele tivesse uma série de recursos para não trabalhar, sei lá quantos anos, já que o celeiro estava cheio de trigo, mas ele continuasse a trabalhar, começasse a trabalhar pelos outros, amparar os outros, ajudar as pessoas. Às vezes a gente tem tanto e não faz isso. Não, quando eu ficar velho, não, quando eu deixar de trabalhar, quando isso, quando aquilo, eu coloco variáveis. E às vezes essas variáveis não vão se realizar. E quando eu tentar fazer, não dá mais tempo. Preste atenção agora na mente e na cabeça de vocês. Criem essa imagem. Vocês já viram um relógio ampulheta? Vocês sabem o que é ampulheta? Aquele relógio que você coloca areia. É um dos relógios mais antigos do planeta. E que quando a areia cai de um lado para o outro, significa 5 minutos. Certinho. A vida também é assim. Quando ela começa a se desenvolver, ela não volta. Então nós temos que aproveitar o momento da agora, deste instante que nós estamos vivendo. Amanhã não sei. Amanhã é uma construção da agora. Então, justamente, aquele homem não viu isso. E aí acabou incorrendo nessa situação. Para que tanto acúmulo de bens? Vai ficar tudo. Este ficar tudo tem uma variável interessante a analisarmos. Estão conosco, não é para ninguém se assustar, né? Não estou vendo nada, não tenho dom nenhum de unidade. Não tenho nenhuma unidade ostensiva. Mas o Espiritismo acredita que onde nós estamos, os espíritos também estão desencarnados. E tenhamos a certeza que vários espíritos estão conosco nesta manhã estudando. E eles estão presos a ônibus, cadeira, telefone, carro, né, quadro, roupa que vestiam. Por quê? Eles se prenderam no material. Desencarnaram, mas continuam entre nós. A umbral, eu não sei por onde. Não, umbral às vezes é entre nós. O umbral é na vivência quando a gente sai do corpo e continua preso. Efeito de quê? Do presídio aos bens materiais. E da tranquilidade. Não, eu não preciso me desapegar das coisas, porque afinal eu vou demorar muito tempo de vida. Nós não sabemos isso. Essa é uma análise interessante para nós fazermos na nossa vida permanente. Essa parábola que nós vimos, eu vou voltar onde é que está a citação dela. Essa parábola que está aqui no nosso querido irmão. Onde é que está a parábola? A parábola, ele não citou aqui no slide. Mas é uma parábola de Lucas. Então, justamente, a gente tem que trabalhar nas nossas vidas e verificar como é que estão os nossos presídios materiais. Vamos continuar nosso passeio. O que é que a lição nos oferece para analisarmos essa manhã? É o que acontece com aquele, se Jesus concluiu o texto falando, é o que acontece aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que nos torna rico diante de Deus? Os bens materiais? Não. Os tesouros morais. As nossas conquistas morais. São elas que vão fazer a nossa proximidade com Deus. Não há outro tesouro que nos aproxime mais de Deus do que isso. Nós podemos ter milhões de bens materiais. Uma beleza incomparável. Mas dentro de nós sermos feios, desagradáveis e pobres. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos bonitos e agradáveis. E o meio de sermos assim é sermos virtuosos. O que é que diz? Diante de Deus, não são os bens que vão fazer a gente feliz.
mas, acima de tudo, a nossa liberdade dos bens materiais, que devem estar conosco, mas eles não devem ser o meio, mas um fim de sobrevivência. Eu lembro-me um personagem da história em quadrinhos, que chamava-se Tio Patinhas, quem se lembra? Tio Patinhas do Walt Disney, que ele era tão preso à sua riqueza, que ele dormia no quarto do dinheiro. Ele dormia em cima das moedas e das notas de dólares. Ele tinha uma cartola, uma bengala, e ele vivia preso àquelas coisas. Também ele fazia adeus para as pessoas assim. É da história de quadrinhos, muito antiga, mas muito interessante esse personagem, para a gente analisar essa situação. Então, atentemos que o que nos aproxima de Deus não são as riquezas materiais, mas são as riquezas espirituais que nós estamos conseguindo a cada dia e a cada instante. A verdadeira propriedade, onde é que está? O homem só possui verdadeiramente aquilo que lhe é dado, levado a este mundo. O que é que é? A gente vai levar o corpo? Vai levar o anel? Vai levar o cabelo branco? Vai levar o telefone? Não! Nós só vamos levar a nossa individualidade. O nosso espírito, a nossa alma, revestida pelo nosso corpo espiritual. O corpo vai ficar, a beleza vai ficar, o saber material vai ficar, os títulos vão ficar. Tudo eminentemente temporário, relativo. O que nós vamos levar para o mundo espiritual é a nossa essência. E na nossa essência o que é que vai estar? A ignorância ou o saber? O amor ou o ódio? Todos os bons sentimentos e os maus. É isso que a gente vai levar. Não nos iludamos. Esse fator não significa dizer que nós não devemos dar valor às coisas materiais. Se nós recebemos bens materiais, vamos aproveitar, gente. Será que eu sou proibido de ter meu carro? Ah, eu quero um carro elétrico, que agora está uma fortuna, 200 mil reais, se não me engano, um carro elétrico. Se eu posso comprar? Compro. Eu vou andar de carro elétrico? Vou. O que eu não posso é achar que o carro elétrico é mais importante que eu e aqueles que estão comigo. Eu não posso achar que o carro elétrico é a minha vida. Esse é o problema. Para que justamente, quando eu sou chamado, eu não ficar preso no carro elétrico. Senão, sabe lá quantos anos vou ficar aqui querendo dirigir o carro elétrico quando eu não estou mais aqui. Esta é a filosofia que o Espiritismo nos oferece para tentar nos libertar deste presídio. Continuando. O que é que então nós possuímos, já que a gente não pode levar nada? Tudo que é de uso da alma. Nada que é de uso de corpo. O que é de uso da alma? Virtudes, caridade, amor, paciência, misericórdia, prudência, virtudes. É isso que a gente possui. E nesse instante, se nós fizermos uma análise em cada um de nós, e é válido que façamos, poderemos identificar que já cresceram muitas em nós. Nós não estamos assim tão ruins como éramos há muitos anos. Nós estamos bem melhores porque nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Todos nós permanentemente estamos evoluindo. E o que significa dizer? Que isso é o uso da alma. E significa que a nossa bagagem vai sair melhor do que chegou. Qual é o ideal? Quando nós aportamos num processo reencarnatório no planeta Terra, outra vez. O Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina, uma religião que acredita na reencarnação. Então, quando nós reaportamos do planeta Terra, em outra vida, é para a gente ficar só passeando, comendo, dormindo, gastando dinheiro, jogando dinheiro fora? Não! É para a gente também evoluir. Sair melhor do que a gente chegou. A gente chega no ponto A e a gente tem que chegar no A mais um. Essa é a ideia. Com mais virtudes desenvolvidas, com mais sentimentos desenvolvidos. Essa é a ideia. E é para isso que nós viemos aqui. Ninguém reencarna, está no corpo físico, nós que estamos hoje, dia 25 de abril de 2026, num corpo físico, por acaso. A nossa principal finalidade, nós saímos melhores do que chegamos aqui. Se não estamos, temos que trabalhar para buscar isso. Porque é as virtudes da alma que precisam ser desenvolvidas. Nós podemos ter todas
as situações boas do corpo, mas a nossa alma ser eminentemente perniciosa. Não é esse o objetivo, é nós sairmos melhores do que aqui chegamos. Quem é o único proprietário dos bens da terra? Eu. O presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente do Brasil, os políticos, os milionários, né? Ontem eu estava olhando lá no Mateus, né? Foi a inauguração do Mateus, lá da Doca, trabalho lá mais ou menos lá perto. Eu vi o frenesi das pessoas comprando as coisas, é uma loucura, né? Parecia assim que o mundo ia acabar no outro dia. E às vezes a matéria faz com que a gente se envolva nessas situações. Aí como eu queria comprar 6 pães, eu resolvi ir no líder que era mais lá na frente, porque eu não suporto fila. Aí eu fui para lá, né? Não tenho muita paciência. Mas esse, naturalmente, a nossa vida não quer dizer que a gente não deva procurar o menor preço, estavam as coisas com o menor preço, o problema é a gente não se prender. Então, quem é o proprietário dos bens da terra? É Deus. Quer que nós, espíritos, suas criaturas, nós somos criatura de Deus, não somos criadores, somos criaturas de Deus. Nós simplesmente executamos as ordens de Deus e administramos aquilo que Ele nos dá por empréstimo até nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo não é nosso. Ele está emprestado. Um dia nós vamos devolver para a matéria, vai voltar para a essência, que é a formação do planeta, e nós vamos sair daqui só com a nossa essência principal, que é nosso espírito, coberto pelo perispírito. Então os bens materiais não nos pertencem, pertencem a Deus. O homem é apenas uso usufrutuário, quer dizer, ele está usando um aluguel, um bem dado pela misericórdia divina para que a gente use. Começando do nosso corpo. Administrador por concessão temporária. Ele não é dono permanente, ele é dono temporário dos bens. Isso é importante a gente ter na mente. Quando a gente visualiza isso, a nossa visão começa a mudar. E a gente começa a administrar as coisas com cuidado, sem perdularidade. Nada do que Deus nos deu é para a gente jogar fora. Começando do corpo físico. A gente tem que administrar com equilíbrio, porque afinal não é meu. E um dia vão me cobrar o mau uso daquilo que eu recebi. Quais são as propriedades legítimas? Interessante este conceito. Quais são as propriedades legítimas perante Deus? São aquelas que não resultam de dano a ninguém. Então, essa é uma análise para todos nós. Se a propriedade que nós temos foi conseguida sem burlar ninguém, sem ferir ninguém, pelo efeito do meu trabalho, do meu esforço, é uma propriedade digna, legítima. Mas se ela resulta um dano a alguém, ela tem ilegitimidade. E eu vou responder perante as leis eu ter burlado alguém por tomar de alguém uma coisa que não me pertencia. Entenda-se aqui todos os tipos de propriedade, até mesmo propriedade de relacionamentos. Estava um dia desses falando com um colega meu, do movimento, e ele falando sobre aquela frase de Jesus que diz, não separe do homem o que Deus uniu. Ele não estava falando apenas do casamento terminar, porque tem casamentos que às vezes não dá. Você tem que parar no meio da caminhada. Mas estava falando daquelas situações da terceira pessoa que se mete onde não é chamada. A relação era com aquela pessoa e aparece a outra pessoa para provar e você acaba entrando naquela conversa e quebrando uma situação. A pessoa que entrou é responsável e você que deixou ele entrar também é. Porque o ideal é que você continuasse com aquele parceiro. Se não dava, termine com ele e continue com o outro. Mas não fica com os dois. O triângulo não é aceito pelas leis. Ou é 2 ou não é. Como diz os espíritos, é o ideal. Se você não quer, a decisão é sua. Mas a terceira pessoa, ela sempre será alguém que interferiu num campo indevido. Ah, mas acontece que quando eu encontrei aquele camarada ou aquela camarada, era a minha alma que geme, que algema, que sei lá que nome seja, e eu larguei tudo, chutei o pau da barraca e saí correndo. Às vezes não é para você correr, é uma prova para você ver realmente se você está firme. Então, os bens que resultam
Os bens válidos da nossa vida são aqueles que não prejudicam o outro. Quando prejudicam, são bens ilegítimos. Qual a melhor forma do emprego da riqueza? O que é que a gente pode fazer para empregar melhor a riqueza? As boas obras. O que é uma boa obra? Auxiliar o necessitado, auxiliar uma casa caritativa, auxiliar meus familiares. Às vezes você diz assim, mas eu auxilio o asilo não sei o quê, eu auxilio o orfanato não sei o que mais, mas eu não compro um pão para a minha família que está passando fome. Então também eu tenho que auxiliar aqueles que estão perto de mim. Boas obras? Boas obras não é aquela apenas eu ficar de braços cruzados dizendo assim, não, mas eu não faço mal a ninguém. Se eu não faço mal a ninguém, eu só sou um anjo. Mentira, você não é um anjo, você é um preguiçoso. Porque você não fez nada. Você passou o processo reencarnatório sem fazer coisa nenhuma. E nós vamos ser responsabilizados por essa ineficiência. Então, boas obras é eficiência. Prática do bem às pessoas. Aí a frase de Jesus, amai-vos uns aos outros, essa é a solução do problema. Quando nós nos amamos, nos respeitamos, nós justamente estamos possibilitando que o Evangelho seja cumprido no planeta, em todos os pontos. Por que guerras? Por que dissídios, violências em nosso redor? Porque ainda não temos amar uns aos outros. Esta frase, inclusive, em determinada ocasião, Francisco Cândido Xavier estava sendo entrevistado pelo repórter, ele perguntou qual era a frase mais importante que ele gostaria de dizer naquele momento à comunidade espírita, já que ele estava falando para todo o Brasil uma entrevista, na época da revista Cruzeiro. Ele estava falando para uma revista na época de muita penetração, vocês talvez não conheceram, essa revista era muito importante na época. Então ele disse assim, se eu fosse governante, eu mandava colocar um outdoor em todas as entradas da cidade, amai-vos uns aos outros. Porque é a síntese e a importância para que a gente alcance a paz no nosso planeta. Então, essa é a medida de nós usarmos melhor a nossa riqueza, o amai-vos uns aos outros, sempre dando encontro do outro que necessita, amparando, auxiliando. Mas nós vamos encontrar pessoas doloridas na nossa caminhada. Estamos encontrando nos ônibus, as pessoas pedindo, não é verdade? Que anda coletivo, experimenta isso todos os dias. Eu experimento. Praticamente, quando você vai, eu moro em Coraci praticamente e vou para o centro da cidade, mas de Coraci até Belém, mais ou menos 10 pessoas sobem no ônibus pedindo. O que você vai fazer? Julgar? Não! Esse espírito aqui, Chevalier, em Bordeaux, no ano de 1861, ele dá um roteiro para a gente agir quando acontecer uma situação dessa conosco, que vai acontecer. É normal, é natural. Primeiro, quando eu faço isso, quando a pessoa vem com aquela situação pedindo, que às vezes eu me calo, eu tenho que surpreendê-la. Eu me calo, eu não abro a carteira logo, eu escuto primeiro. Eu também não vou ler o papel que ele está passando para mim. Então, em primeiro ponto, eu tenho que entender que ele foi colocado naquele ônibus pedindo para que eu o alivie. Eu vou diminuir a dor dele? Não. Eu vou diminuir a fome dele? Não. Eu vou diminuir a necessidade de medicamento que ele tem para comprar para a filha, sei lá para quê? Não. Mas no momento em que eu pelo menos penso, me concentro na dor dele, eu estou aliviando mais a dor daquele necessitado. Eu estou aliviando. Primeiro ponto. O segundo, vou verificar o que é que eu tenho na minha carteira, né? Às vezes eu não tenho dinheiro nem para comer naquele dia. Mas eu tenho uma moeda de 10 centavos. Ou não tenho nada. E agora, o que é que eu vou fazer? Meu irmão, Deus lhe abençoe. Meu irmão, Deus lhe conceda a paz ao seu coração. Não se importe se ele não vai atender esta sua vibração, pois afinal, a sua carteira está vazia, não tem uma moeda de 10 centavos. De 5, melhor, para diminuir ainda mais. Mas você tem o coração para dar uma vibração para ele. Não importa o que ele vai responder para você.
Porque uma vez eu fui falar isso para uma pessoa, eu realmente estava sem dinheiro nessa ocasião, sem um centavo na carteira. Aí a pessoa disse para mim, eu não quero ouvir isso, eu quero dinheiro. Às vezes, na porta de casa, as pessoas vão pedir as coisas. É interessante as provas para todos nós. E a gente seja espírita, na frente da nossa casa tem um consultório de uma odontóloga. E as pessoas não vão pedir lá no consultório dela, vão pedir na minha casa, lá, na frente da casa. Como se alguém dissesse, olha, ali tem espírita, vai pedir lá. O mundo espiritual mesmo encoste na cabeça, vai pedir lá, e as pessoas vão lá pedir. E a última informação que a gente teve, o último fato que teve, a pessoa chegou lá para pedir. E como natural, a gente dá 1 quilo de arroz, um macarrão, quem sabe o charque se puder, a gente dá para a pessoa. Mas nessa ocasião a pessoa disse, eu não quero comida, eu quero dinheiro. E a gente não tinha na ocasião. E ela saiu zangada. Mas o importante é que você fez a sua parte, você vibrou, você orou. Você envolveu a pessoa com bons sentimentos. E em terceiro, o que eu faço? Eu vou ajudar. Eu vou amparar. Nem que seja pela minha verbalização. Nem que seja pela minha forma de falar. Ajudando meu irmão. Então vamos recapitular. Primeiro, eu penso assim, poxa, camarada entrou no ônibus, eu preciso aliviar. Segundo, eu vou procurar escutar o que ele precisa. Terceiro, eu vou ver se eu posso atender. É como se eu tivesse um extintor de incêndio, que eu vou debelar parte do incêndio, eu não vou debelar todo o incêndio. Vamos imaginar que um prédio está pegando fogo, mas com o extintor, eu pelo menos parte do incêndio já diminuo, reduzo a quantidade de estrago. É a minha função, é o meu objetivo. Então essas 3 situações, Chevalier diz para nós que nós devemos trabalhar toda vez que nós encontrarmos alguém que precisa. Qual é o mais eficaz na hora de que nós encontramos o necessitado? Conselho? Esmola? Afeto? Trabalho? O que é mais importante? Conselho, muitas vezes eu não consigo nem aconselhar a mim mesmo, mas vou aconselhar os outros. Vamos tirar esse. Olha, faz como eu sou. Coisa nenhuma, eu não tenho nenhuma condição moral para falar isso. Para você aconselhar alguém, você tem que ter condição moral. Todos nós temos nossos deslizes. Esmola ajuda, mas não constrói. É desmoralizante. Afeto. Você vai fazer como Jesus fazia? Abraçar o leproso? Abraçar o mal cheiroso? Abraçar o assaltante? O cheirador de cola? Você vai fazer isso? Você tem coragem? Às vezes não. Você não tem coragem nem de chegar perto. Quando você sente aquele cheiro, você se afasta. Natural o nosso estado. E qual é a solução ideal? Trabalho. Trabalho. Vamos imaginar que nós estamos ajudando alguém com uma cesta básica todo mês. Eu dou para ele todo mês uma cesta básica. E ele tem a bolsa A, a bolsa B, a bolsa C, por sinal, eu chamo o Brasil do país do canguru. Tem tanta bolsa que a gente não sabe quanta bolsa tem. E o camarada tem bolsa para tudo. Já tem a cesta básica, eu todo mês dou a cesta básica para ele e ele paga o resto com as bolsas. Ele vai trabalhar? Não. Ele vai ficar dormindo na rede dizendo, ele já traz a cesta básica para mim todo mês. Para que é que eu vou trabalhar? Não. Vou ficar dormindo, vendo a televisão até meio-dia, durmo a sexta da tarde, durmo cedo, ou melhor, fico até altas horas vendo a televisão, acordo meio-dia, como e durmo de novo, e vai trabalhar. O trabalho é importante para desenvolver o espírito. Então, eu que estou dando a cesta básica, não é possível que eu não possa comprar um jornal no qual tem o classificado dos empregos. Eu corto e chego com ele, meu irmão, você não quer tentar um emprego aqui, ó? Tem esses aqui que estão sendo ofertados. É jardineiro, capinador de rua, né? Quem sabe gari, quem sabe acompanhante, quem sabe diarista. Você não quer? Olha, se você quiser,
está aqui o jornal, você me diz que eu vou pagar a passagem para você ir lá. Eu vou com você lá. Vou pegar meu carro e vou com você lá. Ah, mas eu queria o emprego de diretor da empresa. Aí não é possível, né? Tudo vem de baixo para cima. Tudo na vida. Mas você incentiva. Você não pode alimentar a inércia, porque o trabalho faz com que o espírito evolua. E você não vai criar um malandro. Você tem que criar alguém que realmente produza para a sociedade. Então, voltando, aconselhar nem sempre dá. Esmola é degradante, diminui o ser humano. O afeto, nem sempre eu estou preparado para fazê-lo, mas o trabalho eu posso incentivar onde quer que eu esteja, nos diversos campos da minha vida. Não diga eu que eu não tenho nem dinheiro para mim, como é que eu vou dar trabalho para os outros? Não digamos isso. Nós temos. Falta um pouco de imaginação para nós. Fenelon, Argel, 1860. Quando for possível, converte em salário a esmola. Quando for preciso. Então não é tanto de eu trabalhar só esmolar, só dar esmola para as pessoas, tem que converter em salário. A fim de que aquele que a receba não se envergonhe de dá-la. É uma vergonha para nós só estarmos dando esmola para as pessoas. Nós queremos ver as pessoas com emprego, renda, por menor que seja esta. O país realmente equilibrado não é aquele que dá esmolas ao seu povo, mas é aquele, acima de tudo, que empregue renda para a sua população, por mais humilde que seja essa renda. Precisamos pensar nisso. E rever os conceitos, especialmente do nosso país. Então, aqui Fenelon afirma aqui em Argel, no ano de 1860. Precisamos converter a esmola em trabalho para a população. Não esqueça do exemplo do jornal. A gente não pode dar o trabalho, mas a gente pode incentivar a trabalhar. O uso dos bens terrenos consiste em aplicá-los exclusivamente o mau uso dos bens terrenos. Qual é o mau uso dos bens terrenos? Isso é para todos nós. Quando é que nós usamos mal os bens terrenos? Isso foi falado por Fenelon e Argel no ano de 1860. Consiste em aplicá-los exclusivamente em nossa satisfação pessoal. Tudo é meu, tudo me pertence. Que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Eu. Eu sou o centro do mundo. Eu me fecho. O senhor parece uma tartaruga com a cabeça dentro do casco. Não saio de jeito nenhum. Com medo do machado da vida me atingir. Eu me fecho. Porém, eu tenho que sair um dia, tirar a cabeça para fora para comer o meu vegetal que eu me alimento. Senão eu vou morrer. Então, justamente, o que consiste no mau uso dos bens terrenos? Fechar. A mão assim, né, gente? A sugestão é a mão assim, que é que vem a seguir. Qual é o bom uso dos bens terrenos? É toda vez que deles resulta um bem qualquer para alguém. Quando nós pegamos os bens materiais e usamos para ajudar as pessoas, aqui eu falo bens, não no sentido apenas material, mas moral também. Como é que eu vou trabalhar os bens morais para ajudar as pessoas? Dando uma palavra de apoio, de auxílio, de incentivo, de esperança. Passando uma mensagem construtiva nas redes sociais. Isso também, o que é? Dá uma oportunidade de usar os bens materiais para as coisas boas. Às vezes eu imagino eu não imagino quanto eu sou importante em sensibilizar os corações na natureza das coisas. Eu preciso entender isso. E quando eu trabalho desta forma, eu justamente estou angariando recursos para a cada dia ajudar as pessoas que necessitam tanto. E os bens materiais, que como dizem os espíritos, até mesmo o nosso necessário é supérfluo. Principalmente num país em que o lixo é um dos mais ricos do mundo, principalmente em termos de alimentação. Significando que a comida que a gente joga fora é a comida que falta na boca de muitos de nossos irmãos brasileiros. Caros amigos, este foi o passeio que nós temos por esse tema, muito importante para entendermos a necessidade de abrirmos as nossas mãos. Entendemos a importância de fazermos uma aplicação inteligente dos bens materiais nas nossas vidas e não nos deixar que eles nos escravizem.
Ao contrário, nós somos os controladores, não eles são os nossos controladores. Não somos proibidos de ter bens materiais, não. Mas que não esqueçamos que, além deles, em nosso redor pululam milhares que necessitam de apoio e de auxílio. Não imaginemos que as universidades que cursamos, os cursos de pós-graduação que fizemos, os doutorados que tivemos a oportunidade de adicionar à nossa vida intelectual, seja nosso. Não. São recursos que dispomos para também termos a possibilidade de repartir com aqueles que necessitam. Que entendamos isso e cada vez mais percebamos que só através desse exercício nos aproximaremos do grande objetivo que é o amar-vos uns aos outros. Caros amigos, vamos orar, agradecendo o nosso encontro desta manhã e preparando-nos para a próxima fase da tarefa. Jesus, nosso incondicional amigo, pastor de nossas vidas, nosso modelo e guia. Agradecidos te somos, Senhor, por essa manhã concedida de lembrete da nossa necessidade de aprimorarmos o nosso amor com relação ao próximo, no sentido de sentir as suas dores, perceber as suas necessidades e, através desse exercício, estendermos as nossas mãos, possibilitando que eles possam, através desse gesto, entenderem o amor que já começa a brotar em nossos corações. Considerando, Senhor, que todos nós precisamos ajudar-nos uns aos outros, tu sempre nos concedas a oportunidade de obrarmos na caridade e na fraternidade. Fatores importantes para demonstrarmos que teu Evangelho realmente começa a acordar em nosso coração. Que teus amigos espirituais, nos envolvendo e fortalecendo, possam nos lembrar a grande missão de cada um de nós, que é cobrirmos esse planeta com a árvore do Evangelho, fator que poderá ser alcançado a partir do momento em que tivermos a capacidade de perceber que é o Evangelho o grande roteiro para a paz em nossos corações. Neste momento te pedimos que envolvas as nossas famílias e as famílias de todo o plano em que nos encontramos. Pedimos que envolvas os governantes, especialmente dos países que encontram-se em litígio ainda neste planeta azul que necessita tanto de paz. Pedimos fortalecimento aos anjos guardiões de todos os países, especialmente do país Brasil, o anjo Ismael. Pedimos, Senhor, que neste instante os teus trabalhadores entrem no nosso lar e façam uma higienização em cada um deles, possibilitando que todas as más energias sejam lá retiradas, especialmente os nossos irmãos pouco esclarecidos que lá se encontram, atraídos pelos nossos desequilíbrios. Que o lar de cada um de nós possa ser um templo no qual tu habites, externando a paz e a fraternidade a todos. Como tu nos ensinaste, encerramos esse encontro orando juntos a oração que dá para nós a imagem, o retrato mais próximo do Pai que nos ama com amor infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Caros amigos, obrigado pela companhia e até a próxima.